Fiquem comigo nesta jornada para aprender sobre os tipos de sujeito. Se você tem muita dificuldade neste assunto, fique até o final do vídeo que eu vou solucionar a sua dúvida. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e me acompanhe no TikTok, Dicas de Português com Sabrina. Agora, vamos entender este assunto. A princípio, o que é o sujeito? É aquele termo da oração que pratica ou sofre uma ação ou estado. E há vários tipos deles. Pode ser simples, composto, elíptico, inexistente, indeterminado, totalizando 5 tipos de sujeito. Quando é sujeito simples? Quando tem um núcleo do sujeito, ou seja, núcleo é aquela parte do sujeito principal, é a principal parte do sujeito. Exemplo, muitos alunos se reprovaram no vestibular. Questione ao verbo. Quem se reprovou no vestibular? Muitos alunos. Eu respondo com o sujeito. Muitos alunos é o sujeito. Já apenas a palavra alunos é o nosso núcleo, é a parte mais importante do sujeito. Maria estuda muito. Quem estuda muito? Maria. Se eu respondo com sujeito, respondo, portanto, com o núcleo. Sujeito composto, quando tem 2 ou mais núcleos do sujeito. Maria e Alana estudaram muito hoje de tarde. Questiona o verbo. Quem estudou muito hoje de tarde? Maria e Alana. Respondi com 2 sujeitos, então respondi com 2 núcleos. Sujeito composto. Sujeito oculto ou elíptico. É possível identificá-lo devido à desinência verbal, ou seja, a terminação do verbo dirá quem é o sujeito. Iremos à praia amanhã bem cedo. Nós iremos à praia amanhã bem cedo. Você consegue identificá-lo pela desinência verbal ou pelo contexto. Você sabe muito bem que iremos, compraremos, indica a primeira pessoa do plural. Nós iremos à praia amanhã bem cedo. Marquei de ir ao parque hoje à noite. Sujeito oculto eu. Eu marquei de ir ao parque hoje à noite. Você consegue identificar pela desinência, o mos, indica que é que se refere à primeira pessoa do plural. Por isso que é também chamado de desinencial. Sujeito indeterminado. Sujeito indeterminado é quando há os verbos na seguinte forma: infinitivo impessoal, verbos na terceira pessoa acrescido da partícula C. Esta partícula C é o índice de indeterminação do sujeito, ou seja, é aquela partícula C acompanhada junto aos verbos intransitivos, de ligação, verbo transitivo indireto. Exemplo, precisa-se de funcionários. Precisa na terceira pessoa, mas se é o nosso índice de indeterminação do sujeito. Então, aqui é o sujeito indeterminado. E verbos no plural na terceira pessoa. Falaram de você hoje mais cedo. Você não sabe quem praticou esta ação de ter falado de você. Portanto, é um sujeito indeterminado. Estudar é muito cansativo. Amar é muito bom. Estudar e trabalhar é muito cansativo. Estudar e trabalhar, aqui, no infinitivo impessoal, portanto, sujeito indeterminado. Sujeito inexistente, ou oração sem sujeito, quando há na oração verbos que indicam tempo decorrido, expressam fenômenos da natureza, verbos impessoais. Por exemplo, o verbo haver e o verbo fazer. Quando indicam tempo decorrido, eles não vão ser flexionados. São verbos impessoais. Há muitos anos que eu não viajo. Faz 5 anos que não vejo meu tio. São verbos que indicam um tempo decorrido. Então, indica sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Mas também podemos encontrar o verbo haver no sentido de existir. Então, ele não vai ser flexionado para o plural, certo? O verbo haver no sentido de existir não é flexionado para o plural. Havia muitas pessoas na praça. É o correto. Errado é, haviam muitas pessoas na praça.
Havia muitas pessoas, havia muitas árvores, havia muitos pássaros. Sujeito é inexistente, certo? Então ele não vai flexionar. Também verbos da natureza que indicam o fenômeno da natureza: amanhecer, orvalhar, chover, anoitecer, entardecer, certo? É o que caracteriza uma oração sem sujeito. Agora, os exercícios. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos a pau. Nessa frase, o sujeito do verbo é A, nas mãos, B, indeterminado, C, eles, determinado, D, inexistente ou eles, dependendo do contexto, ou é nada. Vamos focar neste verbo. A questão está pedindo sobre este verbo. Começaram. Verbo na terceira pessoa do plural. E começaram. Nesse momento, começaram a feri-lo nas mãos. Quem começou? Você não sabe quem começou. É um sujeito indeterminado. Portanto, item B, sujeito indeterminado. Assinale a alternativa em que há oração sem sujeito. A, esperanças haverá sempre. B, ninguém trovejou de tanta raiva quanto eu. C, haveria desejado ele tudo isso? D, alguém havia aberto a porta? E, choveu papel picado nas ruas de Curitiba. Oração sem sujeito, verbo haver, verbo fazer, indicando o tempo decorrido, verbo haver no sentido de existir e verbos indicando fenômenos da natureza. É o que caracteriza. No item A, esperanças haverá sempre. Aqui o verbo haver está no sentido de existir. Então, ele não vai ser flexionado para o plural, não vai concordar com esperanças. Portanto, no item A, esperanças haverá sempre, tem uma oração sem sujeito. Você pode se perguntar, e no item B? E no item E? No item B e no item E, trovejar, chover, não indica fenômeno da natureza, está no sentido figurado. Então, por isso que não é o item B nem o item E. Não tem uma oração sem sujeito. No item C, haveria desejado ele tudo isso? Aqui o verbo haver está numa locução verbal. Teria ele desejado tudo isso? Alguém havia aberto a porta. Alguém tinha aberto a porta. Você pode substituir o verbo haver por ter. Então, indica uma locução verbal. Portanto, gabarito o item A. Indique a oração em destaque, cujo sujeito é indeterminado. Está garoando. B, ligaram para saber como você se sente. C, depois de telefonar para os vizinhos, eles ficaram com o meu número e ligaram para dizer que a encomenda havia chegado. D, faz anos que não falo com ele e aluga-se casa. Sujeito indeterminado, né? Você não sabe quem realizou a ação. Verbo na terceira pessoa acrescido da partícula C como índice de indeterminação do sujeito. Verbos impessoais. Com essas informações, você responde que é o item B. Você não sabe quem ligou. É uma ação que você não sabe quem realizou. Então, é indeterminado. Ligaram para saber como você se sente. Certo? Então, você pode se perguntar, por que no item E não é? Aqui, aluga-se casa, esse se é uma partícula passivadora. Eu posso falar, casa é alugada. Certo? No índice de indeterminação do sujeito, você não vai fazer essa transformação, sabe? De uma voz passiva, da voz passiva para a voz ativa. Porque o índice de indeterminação do sujeito está junto aos verbos de ligação, verbo intransitivo, verbo transitivo indireto. Certo? Você não tem uma resposta para estes verbos. Então, esta foi a aula. Se você gostou, ficou até o final, que bom, você aprendeu sobre este assunto. Qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, me mande mensagem no TikTok, Dicas de Português com Sabrina. Caso você tenha alguma recomendação, eu estou aceitando algum assunto que você queira que eu tire a sua dúvida. E até a próxima. Estou disposta a tirar a dúvida de vocês. Tchau, tchau!